Vamos falar um pouco mais sobre o relacionamento com os filhos e o relacionamento da família como prevenção ao uso indevido de drogas e de violências. Uma das coisas importantes que nós precisamos rever no nosso comportamento doméstico é justamente a convivência. Muitos pais trabalham o dia inteiro, 40 horas, 44 horas semanais. A convivência com os filhos acaba sendo de 20 horas, 30 horas por semana. E olhe lá, quando podemos passar o final de semana inteiro com os nossos filhos. Então, qual é a minha dica de prevenção para vocês? Sair com os filhos ou fazer algo divertido dentro de casa. A ludicidade, ou seja, os jogos, as brincadeiras, fazem parte da construção da criança e do adolescente para a afetividade. Parece uma coisa boba, né? Tipo, prevenção por meio de jogo, brincadeira, esporte, lazer, viagens, museus. Sim, é uma coisa bem simples, mas difícil de se fazer quando estamos cansados, estressados, temos aquele trabalho para terminar, mas o filho muitas vezes dá sinais de que precisa da nossa presença, de que ele está carente, que ele precisa de um abraço. Na primeira infância, a criança até os 7 anos, ela tem uma necessidade afetiva muito grande de contato físico. Então é necessário ir para clube, jogar futebol junto, conversar, botar no colo, assistir filme junto, abraçar, deitar perto, entendeu? A criança precisa dessa construção. Se nós pulamos essa fase de construção, a consequência é o distanciamento afetivo depois dos 17 anos. Porque se de 0 a 16 anos eu não fiz nenhum esforço para conviver com meu filho, a dificuldade de convivência vai triplicar. Porque ele não vai reconhecer afetivamente o meu acolhimento como verdadeiro. Ou seja, quem me acolheu na infância tem mais proximidade, afinidade e desenvolveu melhor o elo afetivo comigo. É assim que o filho pensa, é assim que o jovem pensa. Então, construir pequenos passeios, mesmo que sejam gratuitos, vai para o parque da sua cidade, compra um jogo de quebra-cabeças cada vez mais difíceis, começa com 10 peças, depois 100 peças, 1000 peças, adolescente adora esses quebra-cabeças que tem trocentas peças e são bem pequenininhas e tem aquele desafio de construir alguma coisa. É claro que tem jogos também de dominó, tem jogos online que pai, filho, mãe e filho também podem fazer juntos. E não apenas aquela relação de autoridade. Estou falando tudo isso para vocês, mas a autoridade não pode ser perdida. Por quê? Filho é filho, amigo é amigo. Então não dá para eu tratar meu filhinho querido, mesmo quando ele erra e faz alguma coisa, como se ele não tivesse consequência naquele comportamento. Porque isso gera violência. Então, o que eu acho que é mais difícil para os pais hoje é distinguir esse lado afetivo do racional. Porque nós viemos de educações diferentes dos nossos filhos. Como pedagoga, eu percebo que as escolas têm pouco envolvimento emocional direcionado para cada criança, para cada jovem. A orientação educacional não é dada particularmente em todas as escolas. Tem escolas que fazem orientação apenas quando seu filho apronta. Então seu filho tem que ser terrível para você ser chamado e ter uma atenção especial na escola. O que eu acho bem errado nesse nosso sistema educativo, seja público ou privado. Porque é necessário sim estar sempre acompanhando a criança, mesmo que essa criança seja a CDF da turma. Mesmo que seja uma criança que é super comportada. Porque eu digo uma coisa a vocês, filhos, crianças e jovens costumam ser muito superficiais. Como assim superficial? Eles aprendem também com os pais. Por quê? Às vezes a mãe tá super triste, mas ela põe aquele batom, aquela roupa colorida,
vida, vai pra rua. E se alguém pergunta, oi fulana, como você está? A criança está ali aprendendo aquele comportamento. Então eu estou super bem. E a criança não vê a mãe ou o pai desabafando com ninguém, contando os seus problemas. E isso também é perigoso. É importante a gente mostrar para os filhos que nós somos seres humanos, que nós temos defeitos, qualidades, problemas, soluções, momentos de alegria, momentos de tristeza, momento de doença e momento de saúde, momento de abundância e momento de escassez. Porque senão eles não vão saber lidar com os desafios da vida. E a pior forma de fugir do desafio da vida é justamente no uso de drogas. Porque ali eles têm um mundo perfeito e prazeroso da ilusão. Então, se a família já vive essa ilusão, né, como casamentos de aparência, ou até uma vida financeira de aparência, né, só de status social, isso afeta bastante a educação dos filhos, porque eles vão reproduzir exatamente esse comportamento no mundo interior deles. Então, pais que não conversam, pais que se isolam, que não resolvem suas discussões de relacionamento, que a gente chama de DR, os filhos também não vão saber resolver seus problemas emocionais nos relacionamentos deles. E essa questão da violência doméstica, por exemplo, é bem complicada, principalmente com filhas que percebem que as mães são agredidas pelos pais ou padrastos dentro de casa. Elas vão construindo um conceito de que divórcio é normal e que família não é tão importante assim. Entendeu? Então, a menina, adolescente, quando ela começa a se interessar por rapazes e pensar em relacionamento, muitas vezes as filhas de mulheres que sofrem violência doméstica dizem que não querem compromisso sério, não querem se casar. Mas o problema é que mulher engravida, filha engravida, não é? É da nossa natureza biológica. Então acabamos reproduzindo famílias doentes e com uma monoestrutura, mãe e filha. E essa monoestrutura ela vai se reproduzindo. Por quê? Porque aquela mulher não resolveu o seu problema da violência dentro de casa e acabou reproduzindo para suas filhas e filhos também, porque tem meninos também que não acreditam no casamento, não acreditam na família, porque viu os pais se agredindo e se injuriando dentro de casa. Então, pessoal, buscar ajuda de profissionais, de psicólogos, terapias de família e atendimento especializado é muito importante para que nós, como adultos e pais, não venhamos reproduzir as nossas mazelas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Só que o problema é que nem todo mundo aceita uma consultoria qualificada, porque nem todo mundo quer reconhecer o seu problema. Então, muitas vezes o uso de álcool dentro de casa reproduz no filho um outro alcoolista, na filha uma outra alcoolista, no usuário fumante uma outra fumante, um outro fumante. E isso é muito sério, porque nós estamos levando para o mundo o problema da nossa casa e o nosso problema interior, que é reconhecer a necessidade de melhora individual e familiar.